terem aderido ao nosso pedido. Nós, da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, temos um objetivo. O objetivo é construir um relatório. Esse relatório ele pode ser dividido em 3 pontos. Um ponto é verificação junto às instituições com relação à igualdade dentro das instituições. Então, nós já criamos um instrumento que precisa ser aperfeiçoado e que vai ser apresentado às instituições, Poder Judiciário, Procuradoria, Defensoria, para saber como internamente é tratada a questão da igualdade racial. Ou se é tratado, pode ser que não seja. Outro braço é um trabalho científico, né, que já foi feito por algumas pesquisas, né, sobre a questão da igualdade racial, sobre algumas questões. Nós já conseguimos algum material por intermédio dos 2 seminários que realizamos, o seminário Nilo Feijó e o seminário Luiz Abaixos. E um terceiro braço do nosso trabalho é ouvir o movimento social. Então, nós separamos 4 temas para ouvir o movimento social. Nós estamos, é bom que vocês saibam, nós estamos gravando o que as contribuições das pessoas, e essas contribuições vão nos ajudar a constituir esse relatório. Então, eu vou passar, primeiro, gostaria que cada um de vocês, de maneira bem breve, se apresentasse. Depois eu vou passar para a Juliana e para o Dagoberto, que daqui a pouco está chegando, a condução dessa roda. Só pediria, então, que vocês fossem breves nas manifestações, para a gente poder aproveitar bem o tempo e fazer trocas que sejam ricas. Né? Então, eu vou passar, começa por ti, Juliana. Cada um vai se apresentar. Bom, boa noite, meu nome é Juliana Bueno, eu sou coach de alta performance, integro a comissão desenvolvendo esses trabalhos e tenho certeza que vai ser um bate-papo super rico. Desejo um ótimo debate a todos nós. Oi, meu nome é Vitória Terres. Denise Pereira, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino. Meu nome é Luísa, sou mestrando em Ciências Criminais da PUC Estudante. Mariana, estudante de Ciências Sociais da URGS. Atanásio, defensor público federal e defensor regional de direitos humanos no Rio Grande do Sul. Sou Geórgio, eu sou defensor público federal e também sou estudante de políticas públicas da UFES. Sou Tatiana Xavier, sou historiadora e graduanda em Ciências Sociais também, na UFES, e faço parte da comissão. Alessandro Severo, sou Relações Públicas e trabalho com comunicação. Rodrigo Vernes, eu sou advogado, membro da Comissão da Verdade aqui na OAB, mestre em Direito e também participo de um grupo de pesquisa Direito, Igualdade e Antidiscriminação no Centro Universitário Vitor dos Reis. Sou Felipe Teixeira, sou militante do Movimento Negro e comissário da Polícia Civil. Boa noite, Gloricinda, sou bacharel em Direito, cientista social e fui comandante da Guarda Municipal, acho que em relação ao tema, acho que é isso que cabe na apresentação. Meu nome é Estênio, sou bacharel em Direito da Comissão da Verdade, militante do Movimento Negro, Movimento Social e por aí vai. Meu nome é Jorge Terra, eu sou procurador de Estado e sou coordenador da Comissão da Verdade. Meu nome é Yasmin Mabel, eu sou formada em Direito e é a primeira vez que eu venho no encontro, espero ter uma troca bem legal com todos. Meu nome é Cláudio Rocha, sou administrador, gestor público, componho a subcomissão da Verdade, né? E atuo no movimento social. Meu nome é Reginete Bispo, sou cientista social, especialista em direitos humanos, militante do movimento de mulheres e negros e atualmente coordeno a CANI, Instituto de Pesquisa e Assessoria em Direitos Humanos, Gênero, Raça e Etnia. Eu sou Heleno, sou advogado, sou defensor da Ativo, na Vara de Violência Domésticas e faço parte da comissão.
Meu nome é Dagoberto Albuquerque, eu sou major da brigada, sou membro convidado dessa subcomissão e sou cientista social também, nas horas vagas, e é um prazer receber a todos e a todas aqui. E a proposta da dinâmica da nossa roda hoje vai funcionar da seguinte maneira: a gente vai projetar as perguntas aqui e vamos respondê-las, né, por blocos de perguntas, né? Então a gente vai, provavelmente, todas as perguntas que nós temos aqui, nós não vamos conseguir respondê-las, né, de uma maneira mais pormenorizada. Então vamos fazer por blocos de perguntas. Então as pessoas, por inscrição, aí a gente vai coletando aí os depoimentos das pessoas de acordo com as perguntas que então forem apresentadas. Então, de antemão, quero agradecer a presença de todos, né, dizer que é uma rara oportunidade aqui recebê-los. Boa noite, me chamo Tatiana, sou advogada, especialista em direito tributário e fui convidada a participar aqui, né, pelo meu amigo Leonardo. Boa noite, eu sou o Leonardo, eu sou estudante de graduação e já tenho contato com a Juliana e com o Dr. Jorge também, e para aprender mais, né? E sou filho do Alexandre, da Vera, sobrinho do Ion. Boa noite, sou Marcelo Basso, advogado, militante dos movimentos sociais, membro da Comissão de Direitos Humanos e professor. Meu nome é Laura Zacha, sou cientista social também, estou me sentindo muito contemplada pela roda. É difícil ter tanta gente, eu não sei, em congresso, né? Eu sou socióloga da Defensoria Pública da União. Fui durante algum tempo pesquisadora na área da segurança pública e é uma alegria ver todas e todos reunidos na noite de hoje. Para assistir também, eu vi porque eu vivi agora lá no Rio de Janeiro 49 anos, vivi dentro dessa área toda e agora estou um ano e pouco aqui em Porto Alegre, indo e vindo, e vi uma realidade do Rio aqui que me surpreendeu muito, não? Isso não que seja o assunto que temos sobre a questão da violência. Então eu vim para assistir, só que eu tenho um compromisso 8 horas, eu pensei que o domingo viria, né? E eu vou sair antes com meus helicópteros, você já viu só helicóptero igual do senhor. Obrigado. Obrigado. Só pediria que o senhor viesse um pouquinho mais para frente. Bom, nossa relatora está fazendo aqui colocando as perguntas aqui para a nossa discussão, né? Então, eu vou me permitir ficar de pé aqui para fazer uma breve leitura aqui desse primeiro eixo de perguntas e então a gente abre a palavra para todos que quiserem se inscrever. Falar em palavra, quem quiser molhar a palavra. Bom, eixo 1, avanços e garantias de direitos. Como está o acesso e conhecimento das políticas já existentes? Em que medida as políticas públicas de segurança têm sido efetivas em enfrentar o genocídio da juventude negra? Em sua instituição, há a disponibilização de treinamento ou curso de aperfeiçoamento para identificação de racismo institucional com a propositura de ferramentas para o seu combate? Cite exemplos. Em atenção ao Estatuto da Igualdade Racial, em sua instituição, há a implementação de programas para enfrentamento das desigualdades étnico-raciais no âmbito da segurança pública? Cite exemplos. Com relação ao sistema carcerário, há o entendimento do judiciário na seletividade da justiça criminal com relação a acusados e acusadas negros e negras? Então, esse é o primeiro bloco de perguntas, né? Como eu falo muito, né, doutor Jorge já sabe, que eu falo bastante, eu vou me permitir abrir esse primeiro eixo, né, dando um pequeno depoimento, até para deixá-los à vontade aí com relação a este assunto. Como eu já falei para vocês, eu sou o major da Brigada Militar, estou na Brigada Militar há 27 anos, né? E a Brigada Militar ela é uma instituição que, lamentavelmente, não tem nenhuma política pública com relação a esse tema, né? Nós, na Brigada Militar, temos a impressão, digamos assim, que vivemos dentro da instituição, né, uma igualdade racial, né, uma democracia, né, como diria nosso querido Gilberto Florestan Fernandes, né, mas isso não é uma realidade. A Brigada Militar ela é uma instituição que
pesquisas já apontaram, né, assim como outras instituições de polícia militar, praticam diuturnamente a seletividade na abordagem policial. Isso é um fato a lamentar e é um fato que alguns militantes, né, que estão dentro da Brigada Militar, eu, Major Flores, o Tenente Coronel Souto, entre outros, assim, temos tentado combater essas desigualdades, essas discrepâncias, assim, principalmente na atuação do serviço da rua. A Brigada Militar também está há 22 anos dentro do Presídio Central de Porto Alegre. Foi lá para ficar 6 meses e já está há 22 anos, né, fazendo a administração daquela casa prisional juntamente com a PED. São as únicas 2 casas prisionais hoje que são comandadas pela Brigada Militar. Eu tive a grata felicidade de ter sido diretor do Presídio Central de Porto Alegre no ano de 2014 e 2015. E nas minhas observações, né, nas minhas pesquisas lá, que não foram tão aprofundadas, mas uma rápida estatística, eu pude perceber que o Presídio Central de Porto Alegre é o único local onde nós encontramos uma representatividade de pessoas negras. Quaisquer outros lugares que nós frequentamos, né, salvo esse aqui, mas na maioria dos outros lugares, né, universidades, né, lugares públicos, chefias de grandes instituições, ou mesmo a gente vê ali, né, no Ministério Público, na própria Brigada Militar, os cargos de chefia não são exercidos por pessoas negras. Então essa representatividade, todos sabem, a gente não vê em lugar nenhum. No Presídio Central a gente vê em dobro. Em dobro. Nós tínhamos, quando eu era diretor do Presídio Central, 33% de pessoas negras presas. Isso reflete, e a maioria das pessoas que estão presas, elas estão presas por conta de prisão em flagrante, e não de investigação. Então a Brigada Militar, no serviço da rua, vai lá, flagra alguém praticando um crime, efetua a prisão em flagrante, e essa pessoa, então, vai lá para o Presídio Central. Então, a maioria das pessoas que estão lá presas são oriundas de prisões em flagrante. Se a maioria das pessoas que está lá presa em flagrante são negras, isso já demonstra que há uma discrepância na abordagem lá na rua. Então, se pergunta, será que a Brigada Militar está abordando mais pessoas negras ou é uma mera coincidência que mais pessoas, que o dobro de pessoas negras estejam lá dentro do Presídio Central? Então, nós sabemos que isso infelizmente, não é uma coincidência. Isso é fruto do racismo institucional que é praticado todos os dias pelas guarnições da Brigada Militar, o qual nós tentamos combater. É uma tarefa difícil, porque isso efetivamente não é um privilégio, entre aspas, da Brigada Militar. Não é uma exclusividade, melhor dizendo, da Brigada Militar. O racismo institucional está presente, né, em muitas outras instituições e muitas outras instituições privadas, públicas, enfim. Então, brevemente, assim, né, para não tomar muito tempo, essas são 2 experiências que eu cito como Major da Brigada, como diretor do Presídio Central, com relação a essas políticas públicas, e a SUSEP, por exemplo, não pratica nenhuma política pública, né, com relação ao aprisionamento de pessoas negras ou seletividade. O Poder Judiciário também não tem nenhuma iniciativa lá dentro do Presídio Central com relação a esse tema. Então esse é um tema que ele fica lá debaixo do tapete, digamos assim. Muito obrigado. Gostaria de, então, dar a sua contribuição nesse primeiro bloco. Achei que tinha desligado. Quando vi mexendo no botão, fiquei nervosa. Então não vou saber ligar esse negócio. Bem assim, eu acho que as perguntas foram muito bem elaboradas, porque a gente consegue fazer grandes reflexões, né? Mas em relação à primeira e à segunda que me chamou a atenção ali, as políticas públicas de segurança, de uma forma geral. Eu na apresentação não coloquei, mas eu fiz uma especialização em segurança pública na URGS, e na época eu me lembro que os meus colegas eram a maioria da Brigada Militar e Polícia Civil. Acho que
Eu era a única guarda municipal naquele curso. E nos intervalos tinham trocas tão ricas quase quanto na aula. E me chamava muita atenção da forma e do trato que se falava, inclusive, da população negra em relação às abordagens. Então tinha aquele perfil quilombroso, todo mundo sabe, né? Do criminoso, continuava sendo mantido. Ah, não, eu vi o cara lá, fui ajeitar o boné dele, né? Porque cara de boné pra mim, com a calça não sei o quê, negão, só pode estar fazendo alguma coisa. Não. Então tinha muito essa fala. E o que me preocupa agora, eu permaneço ainda trabalhando, né? Hoje até, que também fui para a área dos direitos humanos, hoje gerencio um programa da Prefeitura de Direitos Humanos, que chama Porto da Igualdade, mas estou ligada ainda às questões da Guarda Municipal. E ligada a muitos grupos, assim, de segurança pública. E a fala é pior do que aquela lá de 2008, quando eu fiz a especialização. Isso me assusta muito. Existe, inclusive, pessoas ali ovacionando o Bolsonaro de uma forma muito enfática nesses grupos. E eu vou lá e faço todo um discurso em cima, e aí é coisa para ver se pelo menos causa algum pensamento em cima disso que eles estão colocando. Porque acham que realmente tem que se armar, que o vagabundo que é o estereótipo negro tem que ser preso, e assim por diante. Então, é uma coisa que está muito assim, ficou rasa, não se fala mais uma profundidade do que a gente está falando quando está falando desse criminoso, né? Desse vagabundo, como eles usam a expressão. E na prefeitura, e essa contribuição que eu queria fazer para a minha fala, eu hoje trabalho com orçamento público. E eu faço questão de colocar à disposição esse conhecimento. Eu sou a única mulher negra que hoje trabalha com orçamento da prefeitura, que conhece as rubricas, o que está sendo gasto, o que está acontecendo com o orçamento, e ordenadora de despesa. E quando claro, meu olhar, né, até pela minha formação, pela minha vida, é sobre as políticas públicas que estão sendo efetivadas. Então, até, eu estava comentando que eu gerencio um programa de direitos humanos, mas ontem fiquei sabendo que também vou gerenciar o programa de inclusão social. Porque a gente sabe que essa política, eu estou falando do PPA passado, do plano plurianual passado, mas a política está totalmente desmantelada no município. De qualquer forma, nós tínhamos uma moção que se chamava Enfrentamento ao Racismo Institucional e Promoção da Igualdade Racial. Era nessa ação que eu ajudei, inclusive, a formatar, que a gente tinha, no início, há 3 anos, mais ou menos, em torno de R$300 mil para produzir as políticas. E não foi feito nada. E a população não sabe disso, não cobra isso. E eu, quando tinha, alguém vinha me perguntar, eu falava, né, sobre isso. Daí ia lá, comprava uma secretaria de junto. Agora a gente não tem mais nenhuma secretaria de junto um pouco negro no Porto Alegre. Se queria fazer uma coordenação, e na verdade parece que vai ser só uma unidade. E nós fizemos um novo PPA. Eu até estava de licença nesse período, a ação se manteve, mas nós vamos ter em torno de R$40 mil nessa ação para o ano que vem. E esses R$40 mil proibidos de serem usados. Como a gente vai fazer uma política de enfrentamento ao racismo institucional, promoção da igualdade racial com isso? Então, acho que a gente tem que estar muito atento assim, como cidadão e essas reflexões que estão aqui sendo feitas, que a gente possa achar dentro delas alguma estratégia de colocar isso para a vida, no sentido de que o Estado precisa promover essas políticas. E como que a gente vai tensionar isso de uma forma de dizer, não, a gente precisa da suplementação dessa ação, por exemplo. A gente não aceita que seja instituída, assim como a gente fez todo um movimento para que houvesse uma secretaria adjunta com orçamento próprio, nós temos que retomar isso de uma forma muito séria. Porque hoje se criou uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte. Um grande guarda-chuva que não faz nada com nada. Colocaram pessoas com alta especialidade técnica, mas sem conhecimento, até a palavra não é conhecimento, mas em envolvimento nesta área militante de direitos humanos, digamos assim. Então, e outro que vai ser muito difícil a gente conseguir depois, então, alavancar esse recurso. É uma atenção que a gente tem que ter, eu não vou falar nem em nível estadual, porque a coisa talvez seja pior, mas tudo isso que se faz em parcelamento de salário, essa crise que se fala, temos que ver se essa crise é nessa profundidade mesmo, o CIMPO já vem apontando isso, mas em relação às políticas de igualdade racial, elas simplesmente não irão existir nos próximos 3 anos. Isso preocupa muito porque reflete dentro da Guarda Municipal, que está na rua, para fazer aquilo que eu estou comentando, que está sendo cada vez mais ampliado. É muito preocupante. Sabe para onde não foi. Bom, com relação à questão da formação, foi outra questão também, formação, quando eu e o desembargador Conte, ele como presidente, eu como vice-presidente,
coordenávamos a rede de direitos humanos do sistema de justiça e segurança. Nós tentamos saber mais sobre a formação dos profissionais da área de segurança em direitos humanos. Primeiro foi uma dificuldade e uma decepção ao saber que a Secretaria de Segurança não tem controle nenhum sobre o que é ensinado nas suas instituições vinculadas. Ela não tem nem o registro, poderia formalmente ter, pelo menos tem o currículo, o que se ensina para os soldados, nem isso eles têm. Eu não sei, na verdade eu fiquei na dúvida para que serve aquele departamento, que é o departamento de ensino. Se nem para guardar numa gaveta o currículo, né? Se não podia nem intervir. Bom, depois nós começamos então a entrar em contato com as vinculadas, então Polícia Civil, Polícia Militar, SUSEP, e também entramos em contato com a Guarda Municipal de Porto Alegre. Primeiro, uma resistência muito grande em discutir a questão. Sempre eles vinham armados, né? E depois ficamos sabendo que a carga horária é ridícula, né? A carga horária máxima que se chega é em torno de 20 horas em cursos de 2 anos. 20 horas aula para tratar todas as temáticas de direitos humanos, que não são poucas, né? Bueno, eu fui agente setorial da PGE na Secretaria da Justiça e Direitos Humanos de 2015 até junho de 2017. E lá, talvez seja o único lugar do Estado onde tenha dinheiro, por conta de que a gestão anterior, a gestão do PT, obteve um financiamento do BID de 56 milhões de reais para um projeto que deveria atingir 6 territórios, 4 em Porto Alegre e mais 2 regiões. Então, Restinga, Lombra do Pinheiro, Rubem Berta, Cruzeiro, Viamão e Alvorada. Então, esse seria também um pouco de polícia comunitária, uma série de iniciativas, né? Mas os policiais, mesmo em se tratando de polícia comunitária, mesmo em se tratando de territórios que têm uma população negra muito grande, não tinham nenhuma preparação. Eles estavam fazendo o que eles sempre fizeram, os mesmos cursos, né? Em lugar de se verificar, bom, agora a gente tem dinheiro para chamar o Luiz Eduardo Soares. Não. Agora é a hora de dizer, se eu dou aula R$29 a hora, agora é a hora de eu conseguir ganhar mais por hora a aula. Né? A questão da igualdade racial foi uma questão que eu tentei e outras pessoas tentaram e não conseguiram que eles tomassem como algo importante de capacitação das pessoas que vão trabalhar junto dessas comunidades. Portanto, talvez com uma questão mais forte do que tudo esteja o racismo institucional. Essa despreocupação com essa questão que nos impede de melhorar os serviços que nós temos, no caso que nós estamos falando aqui, no caso da segurança. É isso. Bom, Felipe Teixeira, aproveitar para fazer a provocação, já que está na área aqui nossa da descrição das instituições de segurança, as maiores violadoras dos direitos, né? Infelizmente, deveriam ser as protetoras. Mas assim, essa é uma questão muito difícil. Na minha instituição, Polícia Civil, também não existe nada disso, né? Em 2011, 2012, por aí, foi criada, dentro da Divisão de Assuntos Institucionais da Polícia Civil, um núcleo de direitos humanos, né? Só foi criado para não ficar atrás da brigada que tinha criado. A brigada criou, eles copiaram para criar, então a gente sempre um copia o outro. E esse núcleo, assim, durante um período até tinha uma delegada lá que era bem sensível a esses temas, né? Mesmo sendo loura, ela investiu muito nessa questão da discussão com os indígenas e com os negros. Teve um período que se fez umas rodas de conversas com essas comunidades vulneráveis. Mas depois que ela saiu, mingou o trabalho, e depois de 2014 para cá, então, ela continua assim. Eu estou com 25 anos de polícia e a questão só vem piorada também. E na Polícia Civil, ainda quando eu entrei na polícia 25 anos atrás, na minha turma, em torno de 40% dos policiais que entravam na corporação eram negros ou pardos, né, seguindo a metodologia do IBGE. Em 2012, quando eu estava no sindicato, a gente foi fazer um trabalho na academia de polícia, que tinha uma turma nova de alunos, em função do aniversário do sindicato. E assim,
dos 500, 700 alunos que tinha, deveria ter uns 4 ou 5 negros. Né? Então isso também reduziu bastante a participação. Outra que a gente vê mais na questão assim também, que já foi falado, né? Não é só a questão dos policiais terem algum acesso, assim, já na formação já da academia é muito precário. E isso que o Jorge falava, o curso de Direitos Humanos é terrível. Em 2014, assim, por um milagre, né, muito força dessa delegada que fez um esforço, a gente fez uma roda de conversa lá na academia sobre a questão racial, e eu fui convidado para fazer 2 falas num curso que estava tendo já para policiais, né, de aperfeiçoamento para policiais na questão racial. E numa das turmas, depois que eu terminei a minha fala, uma das alunas me puxou de lado, assim, escondido, para ninguém ouvir, né, o que ela ia dizer, e me disse: comissário, ainda bem que você é o senhor que é da área para falar sobre a questão do racismo, porque a professora que dá direitos humanos para nós, numa das aulas, ela disse que a culpa da escravidão é dos negros, que eles que vendiam os negros para os brancos lá na África. Então, não só a carga horária é muito pequena, como o conteúdo que se dá é tipo assim, esses direitos não vão dar para proforma, mas é tudo para defender vagabundo, é isso que se dá lá dentro. Né? A outra questão também é a própria questão social, que a gente vê que existe esse empoderamento, né? Que já foi falado pelo Dagoberto, a questão dos coronéis e dos delegados, né, que repetem essa prática racista. Né? Outro dia a gente viu o coronel, acho que era da Roda, falando, né, que o jeito que se abordava nos jardins não era o mesmo que se abordava na vila. Né? Por mais execrável que seja a declaração dele, ele só disse o que é a realidade do dia a dia nas polícias. Né? Essa é a realidade. Então ele falou a verdade ali, sinceramente. E qual é o problema que se tem? Que mesmo nos municípios onde se instituiu as secretarias de segurança pública, né, com raras exceções, quem controla, quem é o secretário de segurança pública, é um coronel aposentado da brigada. Em raras exceções, um delegado também já aposentado, um delegado antigo, que repete essa mesma prática lá no município. Então, vai se repetindo essa discriminação. E para encerrar assim, esse primeiro bloco provocativo, né, o Jorge falou da questão do dinheiro para o curso, esse que teve do BID, a Secretaria da Justiça. Acho que em 2013 ou 2014, eu e o Coronel Souto, o colega do Dagoberto, nos prontificamos a dar aula de graça quando implementaram esse curso. Inclusive preparamos um cronograma, né, para esse curso. Criamos ali um curso como seria, as matérias que entraram, o que ia se abordar, como é que ia se fazer. Entregamos isso e nos prontificamos a dar aula de graça. Até hoje não fomos nem... sai daqui, negrada. Então é essa a realidade, né? Falta vontade. E é isso, é todas as instituições, né? O racismo institucional está encruado aí, afeta a todos e a gente precisa resistir. Assim, a pedido aqui da Laura Zacher, eu faço parte aí de um grupo que a gente criou, junto com várias entidades que assinaram, uma frente estadual para uma nova política prisional, né, para a gente tentar discutir com as instituições do Estado, da sociedade civil, com as instituições públicas e privadas, aí, um novo modelo, né, para combater isso, que a gente está só encarcerando, mas quem que a gente está encarcerando? E como dizia Dagoberto, quem é que a gente está prendendo, né? Realmente quem está cometendo crimes ou é quem dá na cabeça ali pelo estereótipo, pega e leva para a delegacia. E isso acontece hoje. Quem decide hoje quem vai preso é o soldado da Brigada Militar. Aquele que está lá na rua, pega o polizão na esquina, apresenta e quer apresentar lá o delegado homologa do flagrante, não quer nem saber o que está acontecendo. E não tem investigação porque aquele flagrante só bota uma capa na delegacia e vai para o judiciário. E aí o juiz também não quer nem saber o que o delegado disse ali e ele manda embora. Então a gente criou essa frente, a primeira, muito baseada numa frente que foi criada no Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro é a frente por desencarceramento, e foi uma discussão do nome aqui, porque a gente chegou à conclusão que se colocasse aqui uma frente pelo desencarceramento, a gente não ia conseguir conversar com ninguém, né? Porque as discussões é que lá, já não estão prendendo ninguém, os vagabundos estão tudo soltos, ainda querem soltar os que estão presos. Então a gente está numa luta muito difícil, tem tido alguns avanços de discussão, inclusive dia 4 uma das companheiras foi a Caxias fazer uma discussão na universidade lá, a gente conseguiu fazer alguns eventos na Assembleia Legislativa também, e convidamos todos aí a participar dos debates e a gente tentar
pelo menos chamar a sociedade a pensar, né, numa outra política prisional que não seja só prender os jovens negros e também as mulheres negras que estão, que o encarceramento feminino tem aumentado percentualmente muito mais do que os dos homens, e as mulheres que estão sendo presas são as mulheres negras, né? Estão sendo duplamente vítimas. Primeiro, vítima por causa dos seus filhos, que estão sendo mortos, né, no genocídio da juventude negra, e ainda também encarceradas, por sendo duplamente vítimas, que são encarceradas por ser vítima do tráfico, por ser vítima da violência doméstica, e ainda acabam elas presas. Né? Então precisa se discutir isso essencialmente. Mulheres negras jovens. Boa noite a todos e a todas. Laura Sacher, prazer em vê-la. Meu nome é Estênio Rodrigues. Eu tenho uma militância de 43 anos na saúde pública, movimento sindical, movimento negro. Já tive na gestão várias vezes, tanto no Estado quanto no governo federal. Eu sou servidor público federal. Aposentei, consegui me aposentar, né, antes que acabe o Instituto da Aposentadoria, agora em janeiro. Mas a gente, eu acho que discutir a violência, né, a partir das forças de segurança, da polícia, da brigada militar, dos instrumentos, eu acho que a gente está discutindo lá os instrumentos utilizados pela classe dominante desse país para manutenção do status quo. Né? Eu acho que a polícia ela é instrumentalizada para fazer isso que ela faz como forma de contenção e de proteção de um determinado grupo social ao longo dos 500 anos de história do Brasil. E aí eu queria um pouco trazer uma abordagem do enfoque diferente, né? O racismo institucional, ele vive nesse país ao longo desses 500 anos e ele é instrumento de exploração, né, de um determinado grupo social sobre uma maioria da classe trabalhadora. Então isso está escrito na teoria e na prática é isso que nós vivenciamos. E ele é necessário para que essa classe dominante tenha todas essas benesses, que ele seja mantido. Né? E o anteparo disso são as forças policiais. Porque se a gente ficar discutindo a formação do policial militar, a formação do policial civil, a gente não consegue ver, na verdade, onde é que isso se dá mesmo, né? E por que isso é assim. E aí todos os indicadores que nós conhecemos, nós estamos em desvantagem. Né? A maior população carcerária é a população negra, a maior população que está sendo exterminada é a população negra, a maior população que está na periferia, na miséria, é a população negra. Os piores indicadores sociais do país atingem a população negra. Bom, mas isso tem que nos dizer alguma coisa. Né? E daí um conceito de quem é bandido e quem é criminoso. Então vamos combinar o seguinte: o sujeito que tem 53 milhões escondido num apartamento, qual é do ponto de vista, se fosse dimensionar o dano, né, quem é que provoca mais dano? O sujeito que furta, do ponto de vista material, para satisfazer uma necessidade imediata, muitas vezes até para comer, alguma coisa assim, ou um sujeito que expropria da população brasileira um indivíduo, né? Isso que foi encontrado. E é óbvio que ele deve ter outros apartamentos, outros lugares com muito mais dinheiro. E aí a gente pega todo esse povo, porque daí a gente não discute a renúncia fiscal, a gente não discute o refis. Como é que se dá a transferência do patrimônio público para o privado, para que essas pequenas famílias que detêm o poder econômico nesse país continuem cada vez aumentando mais o seu patrimônio e sobre a miséria da população. E daí nós queremos exterminar aqueles que furtam, que roubam, ou que muitas vezes matam uma pessoa, um pobre infeliz, na própria vila, lá no igual.
subtrair algo para transformar em dinheiro rápido para droga ou para outra finalidade. Mas o conceito de bandido é esse aqui, Lombroso, né? Nina Rodrigues e por aí vai. O conceito de bandido é o povo que mora ali na Cruzeiro, onde eu moro, no Alto Teresópolis. Mas se a gente for ver a sociedade, quem é mesmo que lesa, eu fui chefe da auditoria do Ministério da Saúde, de auditar órtese, prótese, todas essas coisas. Não são os trabalhadores que roubam o SUS, não são os trabalhadores. Bolsa Família, não, que rouba. Quem é que rouba a Bolsa Família? É a mulher do prefeito, é o vereador, é o secretário do município, não sei. Quando a gente olha a cor daqueles que, na verdade, distorcem e acabam furtando a coisa pública, não são os brancos, os negros, porque os negros não estão no poder. Então vocês não acham aí nessa história da Lava Jato nenhum negro. Não tem. Porque nós não estamos no poder desse país. Então nós não temos a caneta. E daí a gente se iludir que com 40 mil reais nós vamos promover política de igualdade racial num município que nem Porto Alegre, a gente se enganar, né? Então melhor que não tenha nada, seja mais honesto. Porque a gente acreditar com 300 mil, 400 mil, 1 milhão vai promover política de igualdade racial no estado do Rio Grande do Sul, não tem a mínima possibilidade. Quem conhece gestão pública sabe que não dá para fazer nada, absolutamente nada. E a gente acaba se conformando com isso e aceita, né, muitas vezes ocupar um espaço achando que vamos fazer milagre. E não vamos fazer, nós estamos iludindo os nossos. Então, eu fico muito indignado quando a gente discute segurança pública a partir da segurança. A segurança é doutrinada para isso, né? O sistema é assim. Então, a escola sem partido é uma escola que quer manter os negros e os brancos na ignorância para que a gente não conheça a história, porque a partir de conhecer a nossa história nós vamos rebelar em relação a isso, contra esse status quo que está colocado aí, né? Então, o desmantelamento, vamos falar de violência, alguém acha que congelar por 20 anos o orçamento da saúde vai melhorar? Isso é uma violência ou isso é um benefício para a população? Privatizar os hospitais públicos vai trazer bem para a população ou mais violência, mais miséria, mais sofrimento? Congelar o orçamento da educação, acabar com a universidade pública no Brasil, acabar com o Instituto das Cotas, por aí, ou seja, todos os instrumentos que a gente conseguiu construir nesse breve, né, interregno aí pós-Constituição de 88, da dignidade humana, dos direitos humanos, eles foram destruídos, foram colocados abaixo em 6 meses, 1 ano do golpe. E um monte de gente boa apoiou o golpe. E não entenderam por que o golpe aconteceu. O golpe aconteceu não é que os ricos ficaram mais pobres, é que há uma transformação na sociedade brasileira que logo ali na frente iria criar uma discussão de condição de igualdade e que esse povo não quer abrir mão de absolutamente nada. É disso que nós estamos falando. Então o golpe não foi contra o Lula, contra não sei quem, contra não sei o quê. É porque quando a gente vai discutir, né, as questões religiosas, a questão do negro na universidade com todos os alunos, há uma transformação do grau de consciência dos alunos brancos e negros que vão para o mundo e que vão ser os promotores de políticas públicas, que vão passar o conhecimento, o ensinamento. Então é disso que nós estamos falando. Então, assim, eu quero falar de uma outra violência e como é que a gente reage a essa outra violência que ela está instalada e que ela vai transformar a vida desses miseráveis muito pior do que já é hoje. É disso que nós estamos falando. E a classe média vai afundar junto nessa história, né?
Obrigado. Obrigado pela tua contribuição. Gente, eu vou pedir para buscarem ser breve. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem muito a contribuir aqui nessa noite, mas de fato o nosso tempo é curto, né? E ainda nós temos outros blocos que nós queremos estar ouvindo vocês, a contribuição. Acredito que todos já receberam por e-mail essas perguntas, então eu também deixo o convite para que vocês respondam por e-mail, por escrito essas perguntas, como nós não vamos ter o tempo de debater tudo. Com certeza vai ser lido e vai estar acrescentando ao nosso trabalho. Eu vou passar a palavra. Bom, eu sou Geórgio, boa noite a todos e todas. O meu questionamento é especificamente quem fiscaliza a polícia, porque eu participo muito de reuniões do Movimento Nacional da População de Rua e eu vejo que as abordagens têm sido extremamente violentas, com abuso de direito. E quando se fala, perguntar, o Ministério Público tem acesso, por exemplo, aos vídeos, né? Ao que acontece, por exemplo, no centro de Porto Alegre. O próprio Ministério Público muitas vezes diz, não, nós também não conseguimos acesso aos vídeos, né? Então isso aí é algo preocupante, porque se a polícia, que é o órgão, né, responsável por proteger a população, comete uma série de atrocidades e a gente não tem como verificar isso aí, fiscalizar isso aí, eu acho importante a formação, mas eu acho importante também a fiscalização do serviço público que é prestado. E nessa seara, eu acho que a gente deveria pensar, hoje em dia já existem várias tecnologias aí que poderiam ser utilizadas por esses agentes, que eu penso assim, quem não deve, não teme. Então, se esses agentes que estão na ponta, na abordagem, portassem câmeras, ou que se tivesse acesso à sala de comando, ou se tivesse acesso a esses vídeos, se eles então usassem, eles também, tornozeleiras eletrônicas para saber aonde eles estão circulando, eu acho que seriam formas da gente começar também a fiscalizar a polícia, porque eu acho que quem tem arma tem poder, né? Então muitas vezes as pessoas ficam com medo de denunciar, justamente porque sabem que mais adiante eles vão ser abordados em outros locais e vão acabar sendo penalizados de uma forma muito violenta em virtude de denúncias que fizeram. Então eu coloco isso aí como provocação e como reflexão para que se comece a avançar também numa fiscalização das próprias polícias, né? Dos próprios órgãos de segurança pública. Então, para nós fecharmos esse bloco com a contribuição da Reginete, depois nós passamos já para o próximo. Primeiro, eu quero saudar e parabenizar a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra por estar abordando esse tema da segurança pública. Porque, primeiro, é um tema que sempre nos preocupou e sempre nos violentou muito, né? A pauta da segurança pública. Segundo, porque hoje, né, a crise que está desenhada, ou a realidade está evidenciada, né, que sempre houve e a gente não percebia, aponta que a crise, a violência, né, não é só da segurança pública, são de todos os poderes constituídos, né? E talvez o mais violento deles seja o sistema judiciário, né? Que, primeiro, nós negros temos uma dificuldade enorme do acesso à justiça, e quando chega à justiça, né, a pessoa togada, né, ela tem, preserva, né, com muito rigor a mentalidade, né, que é a mentalidade básica de formação da sociedade brasileira, que é uma mentalidade de uma elite branca escravocrata, né? Então, esse conceito da elite branca escravocrata, ele está tão evidenciado, e dirigente está tão evidenciado na realidade que se vive hoje no país, que quando nós negros, com pequenas políticas públicas que começaram a se desenhar, começamos a mostrar também nosso potencial, né, de transformação da realidade, porque não se faz porque se alijaram de todas as formas para poder efetivar. Né, quando se começou a mostrar isso, né, a qualidade, a excelência dos nossos alunos cotistas, né, a excelência das poucas gestões em que a gente participa, a qualidade dos nossos, ou seja,
isso fez com que essa elite branca escravocrata reagisse e trouxesse realmente aquilo que a maioria de nós aqui não chegou a conhecer, né? O que é, né, o sistema de poder constituído nesse país. Então, acho que a gente tem que partir daqui. Quem é que tem direitos nesse país, né? Primeiro, as instituições públicas, elas não só têm o racismo institucionalizado, mas o racismo é a sua base de formação, permeia todo o sistema. Então, a segurança pública, ela, ao meu ver, ela se torna mais evidente porque ela tem o poder, o Major Roberto e o Felipe, que são policiais, né, sabe, né? Ela tem o poder de vida e morte, né? É o braço armado do Estado. Tá? Então, em nome do Estado, ela pode matar, e isso ela faz de uma forma indiscriminada. A oportunidade de 1998 até 2002, trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, no governo de Dutra, dirigindo o Departamento de Desenvolvimento de RH, que hoje é o Departamento de Ensino, e que realmente tinha uma outra função, que era de controlar e de verificar o que as academias, né, ensinam, né, estavam ensinando para os policiais. E ali a gente fez, nós fizemos, na época, uma revolução, que acompanhou pelas mídias, né, de mexer em todo o sistema, todos os currículos de ensino, tirar o monopólio da formação das polícias, das próprias polícias, né, que é um erro, polícia formando polícia. Passamos a formação básica para as universidades, para a sociedade civil, e a polícia só formava as disciplinas absolutamente operacionais, técnicas operacionais. Tá? E mesmo assim, com acompanhamento de equipe multidisciplinar, sociólogos, psicólogos, enfim. Resultado, formamos turmas excelentes de alunos. A gente encontra, até hoje, me lembro que isso depois resultou até num artigo meu do companheiro nosso, que no período um policial recém-formado, né, foi chamado num banco, né, eu sempre conto essa história, quem me conhece já ouviu contar outras vezes, no banco, porque tinha um sujeito de, né, era um homem negro que era suspeito, chamou a polícia, o policial foi lá, verificou, não tinha nada. Quando terminou a abordagem, ele disse assim: o senhor sabe que o senhor foi vítima de racismo? Se o senhor quiser registrar a ocorrência, ele acompanha até a delegacia de polícia. Então essa é a qualidade de formação. Conclusão, houve toda uma movimentação daquilo que nós passamos a chamar do contracurrículo. O que é o contracurrículo? O policial antigo que está na rua, que está envolvido com toda a prática criminosa, enfim. Quando o policial novo vai para a viatura, ele é forçado, obrigado a entrar nesse outro sistema. Isso chama-se contracurrículo. Então, isso a gente sabe que só a formação na sala de aula e na academia não serve, né? A outra, então, esse é um dos pontos. A outra questão que se debateu muito em um período da história aqui do Rio Grande do Sul, não se fala mais, é questionar o próprio sistema da polícia. São uma série de instituições autônomas, independentes, que não têm um sistema articulado, né? Polícia Civil é Polícia Civil, Brigada Militar é Brigada Militar, inclusive com uma disputa corporativa, né, e que prejudica muitíssimo o trabalho em defesa da cidadania. A outra questão que já foi questionada, não se questiona mais, é o próprio papel que as polícias ocupam dentro da nossa Constituição. As polícias ainda são entendidas, né, como o papel de proteger, né, de defesa do Estado e das instituições democráticas. A polícia ela tem que defender a cidadania, ela tem que defender o Estado. Quem defende o Estado são as Forças Armadas. Então, dali o caráter, quando a gente fala da desmilitarização das polícias, é isso que a gente está dizendo, ela tem que sair desse campo
de proteção do Estado, das instituições e do patrimônio. E tem que ser uma polícia que defenda a cidadania e o cidadão. Tá? Então as nossas polícias se confundem nisso. E acho que isso ficou muito evidente agora naquela intervenção militar no Rio de Janeiro, né? Que é muito fácil para o gestor, né? Ele dá um pulo do papel da polícia para as Forças Armadas, né? Então, porque na Constituição ela está lá no título 5, no artigo 144, ocupando o mesmo papel de defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, isso parece um papel menos relevante, mas é a concepção que se tem da segurança pública, né? Que se ele está preparado para defender a cidadania, ele vai defender primeiramente, né, o cidadão, depois o patrimônio, né? E o Estado não é o papel da polícia defender o Estado e as instituições públicas. Então, acho que isso a gente tem que trazer para o debate. Acho que é importante que a comissão absorva isso, porque isso repercute diretamente na forma que a polícia vai intervir na cidadania, especialmente na população negra, porque a gênese da polícia, né, no Brasil, assim como a gênese do Estado brasileiro está fundada numa concepção escravagista, né, que constitui uma elite, né, branca, dominante e com mentalidade escravagista, as polícias também foram concebidas assim, né? A polícia foi uma instituição pública que ela surgiu com o papel de caçar negros escravizados que fugiam da escravidão. Ou seja, então, isso está na gênese da polícia, isso está na forma da polícia atuar. Então, a polícia, ela olha o negro, automaticamente ela identifica o criminoso negro, porque ela foi preparada para fazer isso. Né? Então, isso a gente precisa tratar com muita profundidade, com muita seriedade, que é muito mais do que um policial racista, enfim, que se manifesta. Tem né, um sistema que opera assim, tanto que contra policiais negros e não negros que cometem esses crimes. Né? Tu diz que um policial negro não comete. Comete porque não é uma ação do indivíduo, é uma ação da instituição, do sistema que articula, porque se esse policial negro não operar da forma que o sistema diz, ele está fora. Né? Ele está fora e daqui a pouco ele é a própria vítima do sistema. Bem, eu vou deixar passar por aqui, depois teve umas outras. Bom, nós vamos passar agora então para o nosso segundo bloco, mas já ficou visto que muito do que nós vamos aí debater no segundo bloco já foi trazido por vocês, mas eu gostaria muito de ouvir, sendo bem objetivo, nós vamos trabalhar 3 perguntas agora nessa rodada, certo? E a primeira é sobre a questão do racismo institucional, da experiência de vocês, na perspectiva dentro da instituição, dos trabalhos que vocês desenvolvem. Então nós gostaríamos de escutar se vocês já sofreram pelo racismo institucional. Boa noite, eu acabei de chegar, você é a primeira fala. Presenteado aqui pela Ju. Senhores, meu nome é Biane Rodrigues, da Silva Rodrigues. Importante falar aqui agora que eu sou da Silva. Tem horas que a gente pega e tiram da Silva, né? Agora que é importante eu falar da Silva. Isso brilhou agora aqui na minha cabeça. Biane da Silva Rodrigues, então, eu sou capitã do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Eu até não conferi a devida deferência para o meu superior aqui, o major. Mas é que a gente está em processo de separação, sabe? Mulher quando está se separando. Mentira, na realidade o Corpo de Bombeiros está criando, é um filho que amadureceu e está saindo de casa, não é uma esposa brava que está se separando do marido. Então eu devo a devida deferência para o meu superior hierárquico aqui. Com relação à questão institucional, eu vinha pensando sobre isso, a Ju me mandou as questões ontem, eu dei uma lida e fiquei fazendo, né, uma reflexão a respeito disso. No meu curso, eu fui soldado desde 2013, vou fazer 15 anos de brigada militar em fevereiro agora de 2018.
E eu não tenho uma memória, porque isso não foi enfatizado no meu curso de soldado, a quantidade de negros que tinham nele, porque era de soldado, né? Agora no meu curso de capitão, que tem uma linha de corte bem clara, que é a necessidade do bacharelado em Direito, nós éramos 120. Quem dá a primeira aí para contar, para me dizer quantos haviam no curso? 120 pessoas. Quantos negros tinham no meu curso de oficial? 3. Está generoso. Era única. Só essa que vos fala. Na verdade, tem o Rogério, que fez o trabalho de conclusão, e o senhor foi orientador dele, né? Mas eu não sei se os senhores já trataram da temática, porque eu cheguei atrasada, estava nas minhas atribuições. A questão do fenótipo, né? A maneira que as pessoas se veem, na maneira que nós somos identificados na sociedade. Então, quando se olhava a tropa em forma, 120 pessoas, só se identificava uma negra. Não fui eu que vi, só alguém veio e me disse: Negona, já te deu conta de uma coisa? Eu digo: não, nunca me dou conta. Eu não fico fazendo essa leitura, eu não fico mesmo, não vou mentir para os senhores. Tu é a única negra em forma. Tu é a única capitã que vai se formar numa turma de 20 negra. Eu digo: bah, não é que é mesmo, olhei pro lado, eu digo: eu sou a única aqui. Porque tinha o Rogério, que ele se identifica, e ele é negro de fato, mas o fenótipo dele é aquele: ah, mas tu nem é tão negro, né? Então ele acabava passando despercebido entre 120, eu que ficava reluzindo lá com a minha negritude no meio da tropa. Então, no momento em que o curso, para poder ser oficial da Brigada Militar, exigiu bacharelado em Direito, ficou claro uma linha de corte. Quantos negros têm acesso ao curso superior? Quantos conseguem chegar lá? Quantos conseguem ombrear estrelas? Né? Então, senhores, apesar de eu não ter tido algo palpável, algo explícito, algo muito claro dentro da minha instituição, os números por si só já respondem a pergunta, né? E além de tudo, eu ainda sou mulher, né? Eu parto do princípio sempre que a pessoa é mal educada ou está com algum problema. Eu não faço essa leitura de: ah, mas é porque eu sou negro, é porque eu sou mulher. Eu penso que aquela pessoa tem um problema com alguma coisa e não tem nada a ver comigo. Não tem mesmo, né? Então eu acho que é por isso que o meu corpo acaba fazendo esse movimento. O problema não é porque eu sou mulher, ou o problema é porque eu sou negra. É porque essa pessoa tem algum problema. E aí, como o problema é dela, então eu nunca faço esse tipo de leitura. E preciso falar, gente. Major Flores. Hoje estão os meus dois preferidos aqui, não é porque eles estão, viu, mas é verdade. Eu entrei na brigada como soldado, eles eram capitães, eu olhava para eles e pensava: nossa, eles são capitães. Agora eles são majores, continuam de cima, né? Não vou alcançar nunca. Ainda bem, né? Porque o pupilo nunca tem que alcançar o mestre mesmo, é importante manter essa coisa assim. Então, essa é a minha fala. Eu realmente não passei por nenhuma experiência que isso fosse colocado de forma explícita, apesar de um dos meus mestres me puxar muito a orelha e dizer: não esquece que tu é negrona, tu não sei o que, que os caras vão te escantear. E olhem pra ele e digo: o lobisomem sabe para quem ele aparece. Saudar aqui o meu amigo, o Padre Major Flores, né? Foi o meu convidado especial aqui. Racismo institucional, né? Se eu já sofri racismo institucional, muitas vezes já sofri racismo institucional. E o racismo institucional na brigada, ele não começa lá em postos de comando, ou no meio da tropa, ou quando alguém te dá uma ordem, né? Ele começa no alojamento. O racismo institucional começa no alojamento, né? Imagina assim, verão, né? 40 graus em Porto Alegre, como é que o camarada vai pro quartel antes de se desfardar? Bota uma bermuda, tênis, uma camiseta, pega a sua mochila e vai para o quartel. Né? Eu chegava assim no alojamento, meus colegas me olhavam, o que eles diziam? Ah, negão, se eu te pego na rua, eu já te aborto. Era isso. É uma brincadeira que ilustra o que aquele camarada faz quando ele entra na viatura. Então é isso que ele faz quando ele entra na viatura, ele vai procurando um cara que nem eu, de bermuda, camiseta, né? E tênis. É isso que ele faz. Então o racismo institucional ele começa no alojamento.
E nós aqui, eu e esse cara aqui principalmente, né, que nós somos muito amigos, e a Biane também, que foi minha soldado lá no 9º Batalhão em 2013, nós temos que fazer o dobro do esforço para sermos reconhecidos. O dobro do esforço. Né? A gente muitas vezes não pode sequer se dar o luxo de ficar brincando, eu e Flores, a gente conversa muito, brinca muito, ri, dá risada, né? Porque imediatamente já chega alguém para dizer, Leãozinho, tá falando que é de samba, que não sei o que é. Né? Aí o Major Flores faz essa cara assim, né? Aí ele olha, faz essa cara. E então as pessoas confundem, né? Mas isso é fruto realmente do racismo institucional. E eu acredito que a gente, né, sobre o que a Reginete estava falando ali no primeiro bloco, nós carregamos um estereótipo no nome já. Nós somos polícia militar. Enquanto polícia, né, tem digamos assim, a missão constitucional da proteção de direitos, garantia de direitos, né, o paradigma militar ele é o contrário, né, é de aniquilar o inimigo, né, a missão militar própria, pura, né, aniquilar o inimigo, combater o inimigo, né. Então, enquanto o policial ele tem que ser o defensor dos direitos humanos e dar dignidade para as pessoas exercerem seu direito de poder sair de casa, ir na faculdade, ir para o trabalho e voltar para casa em segurança, proteção da cidadania, o militar, a função principal do militar é o quê? É aniquilar e combater, né? É o contrário. Então a gente carrega um paradoxo no nome. Então nós, policiais militares, temos que aprender a lidar com isso. Então, e como é que nós aprendemos a lidar com isso? Sabendo que nós somos prestadores de serviço. E hoje, os policiais militares não se comportam como prestadores de serviço. Eles se comportam na rua como autoridade. E aí eles querem exercer autoridade em cima de todas as pessoas. Como se hierarquicamente, eu, major da brigada, boto a minha farda lá na rua, eu sou superior hierárquico, não só dos meus subordinados, mas de todos vocês que estão sentados aqui. Então é isso que começa a causar problema na questão do militarismo, que deveria ser uma coisa intramuros, né? Porque lá dentro do quartel a gente sabe, né? Quem é major, quem é capitão, quem é soldado, quem é tenente, quem é coronel, quem é tenente-coronel, e aí lá a gente, né, pode até se tapar de grito lá dentro do quartel, não tem problema nenhum, né? Mas quando a gente começa a praticar isso fora do quartel, a gente começa a ter problema, né? Então a gente ainda não sabe muito bem como lidar com essa questão de sermos prestadores de serviço e garantir a cidadania das pessoas, proteção das pessoas, né? Enfim, então acho que a gente carrega esse paradigma. Ainda não estou convencido de que as instituições policiais devam se desmilitarizar, não estou convencido disso ainda. Mas eu acho que é um debate a ser trazido e eu acho que nós precisamos aprender a lidar. E aí eu vou fazer um gancho rapidamente ali com a fala do Jorge, da questão educacional, né? A Reginete também tocou nesse assunto, da questão educacional. Hoje, os currículos da Brigada Militar eles estão completamente feitos de uma maneira quase que artesanal, assim, não sei nem quem é que construiu aqueles currículos que estão sendo praticados hoje. Eu peguei lá um currículo para dar aula de sociologia, aí então eles pegaram a cadeira de sociologia, eles fundiram na maior cara de pau, sem nenhum critério, com uma cadeira chamada abordagem sociopsicológica da violência, que fala de um assunto completamente diferente, é da área da saúde, fala das patologias, de não sei o que e tal. Aí eles fundiram essas duas e aí não tiveram nem a capacidade de mudar o nome. Aí o nome da cadeira é Sociologia da Violência, da Criminalidade e Abordagem Sociopsicológica da Violência. Esse é o nome da cadeira. Fundiram as duas, juntaram tudo, cortaram na metade dos tempos de aula e ó, quem é que é guindado a dar essa aula, né? Quem é que é selecionado para dar essa aula? Qualquer um. Só sabe ler, pode dar essa aula. Já sabe ler, sei, então dá essa aula aqui de sociologia do não sei o que e tal. Então é assim que está funcionando. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse currículo, botei embaixo do braço, reformulei o currículo, peguei a sociologia, separei da abordagem sociopsicológica, peguei uma base de antropologia, que eu acho que é o que vai conseguir conectar o soldado da brigada na realidade que ele vai trabalhar, né? E aí coloquei uma base lá e fiz um currículo de sociologia pura, assim, com base nos conhecimentos da antropologia. E aí estamos conseguindo mais ou menos elaborar. Então, precisamos de uma reforma urgente nas instituições de ensino da brigada, nas escolas, nas academias, para que a gente consiga, não temos nenhuma cadeira, nem de direitos humanos, nem de sociologia, que
dê esses conhecimentos para que o soldado possa tratar com a população negra, com a população LGBT, com moradores, pessoas em situação de rua, né, que trate questões de gênero. Não temos, lamentavelmente não temos. Na Brigada somos ótimos formadores de militares, ainda continuamos sendo ótimos formadores de militares. Se vocês forem nas escolas da Brigada hoje, a gurizada está lá correndo, gritando, né, com fuzil, fazendo faxina, falando lá, não sei, aquela musiquinha do exército que o Jorge cantava lá no seu POR, vou comer a cabeça do cachorro, não sei quem, eu sou o cão de guerra. A gurizada lá continua cantando as mesmas músicas. Né? É isso aí. Tá bom? Muito obrigado. Não sei se eu sou o próximo ou não. Não, você vê se eu sou o próximo. Tá. Bom, Jorge, né? Jorge, primeiro, tentando responder a tua provocação, eu responderia com outro, né? Já que não tem resposta para tudo. Qual a política pública que tem fiscalização? Assim como nós não temos fiscalização na educação, nós não temos na saúde, nós não temos em numerosas políticas, a gente também não tem na segurança. Eu não sei bem o que se vivencia na formação de um policial militar, né? Mas quando o Major Dagoberto referiu que basta saber ler para dar aquela disciplina, me fez lembrar com relação à minha formação, né? A gente se esquece que o nosso curso é Ciências Jurídicas e Sociais, né? A gente se esquece, o nome do nosso curso é esse, não é direito. E toda vez que a gente está no início do curso, que tem Sociologia do Direito, tem Economia do Direito, e quando te perguntam, e aí, tá gostando? Não sei, não começou bem o curso ainda. E a gente vai se dar conta, depois que sai, que aquela parte, né, seriam as propedêuticas, que seriam talvez as mais importantes para a gente ser um bom profissional. Eu gostaria de tocar no outro ponto, né? Nós tocamos o ponto aqui de o negro como agente ou suposto agente, né, de uma ação criminosa. Mas eu gostaria que a gente discutisse também quando o negro precisa do sistema de segurança, quando o negro precisa do sistema de justiça, né? Nós temos, normalmente quando acontece um crime racial ou um crime de intolerância religiosa, ainda se poderia discutir se tem um cunho racial ou não, mas muitas das vezes tem, porque está ligado às religiões de matriz africana, né? Mas quando o negro sofre uma ação racista, que pode ser um crime de injúria racial ou um crime de racismo, ele se depara sozinho. Ele vai na polícia e a polícia considera aquilo uma questão de somenos importância, né? Poxa, eu tenho tem gente para prender na rua, tu vem aqui ocupar um espaço porque alguém te chamou de macaco. Tu é macaco? Não. Então por que tu está reclamando? Né? Não sei se você sabe, mas o Laeser, né, que é um laboratório ligado ao Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez uma pesquisa, tem feito, tempos e tempos, e chegou a um número que cerca de 69,29% das pessoas que respondem por crimes raciais são absolvidas. Seja na forma do crime de racismo, das numerosas formas de crime de racismo e da injúria racial. Eu considero que a lei CAO, né, que é a lei 7716, que é a lei do crime de racismo, ela teve uma importância lá atrás. Mas hoje ela está em descompasso com o que nós prevemos na nossa Constituição, com os tratados que nós assinamos internacionalmente. Ela tem em torno de 23 artigos, né? Discriminar alguém no salão de beleza, discriminar alguém na escola ou assemelhados. Primeiro, ou discriminar alguém em restaurante ou assemelhados. Eu não acredito que alguém seja discriminado em restaurante. Eu não acredito que alguém diga, aqui não é lugar de negros. Simplesmente, tu vai ficar ali esperando e vão passar as pessoas e vão dizer, não, é que ele tem reserva, né?
Ou como já aconteceu comigo, com a minha esposa, não te levo, mas eu me lembro. Né? E aliás era um restaurante fino, perto de Iguatemi, uma inauguração, acho. Não, eu não me lembro, não existe mais um restaurante. Onde é o Parque Germânia. Acabou nesse dia. Acabou nesse dia. O dia que a gente sentou na mesa, o pessoal levantou, acabou o restaurante. E aí a gente foi indo com os carros, né, caramba, com os carros e tal. Quando chegamos perto, foi é Valete que se chama, né? Valete. Ele veio e leu e disse: vocês têm certeza que é aqui? Vocês têm certeza que é aqui o lugar? Tem certeza. Entramos, não sei. Uau. Aí depois, lá dentro também, a promoter, né, também estava estranhando aquele tipo de pessoa que estava lá dentro, que éramos nós e outros que eram brancos, mas também não eram do perfil, né, que ela queria para a ação. Então, eu não acredito que alguém diga expressamente isso. Né? Por isso que nós vamos chegar a uma porcentagem de quase 70%, porque se te deixar sentado na entrada do, não sei o que, build, né? Deixar sentado. E eu digo: não, mas já tem a fulana, não, ela tem reserva. Não, mas ela também tem reserva. Tchau, você está sendo escondido. Né? Aí quando a gente vai sair ali bravo da delegacia, vai dizer: olha, me deixaram sentar várias pessoas brancas. Como é que você vai conseguir condenação de alguém assim? Então, a lei é muito ruim. E ainda, nós temos um outro agravante. O número de delegados negros é muito baixo. O número de promotores é muito baixo. No Rio Grande do Sul, por exemplo, só tem vaga para um. Tinha um, a região de Pelotas se aposentou, agora tem o Gerson Teixeira. Né? Mas então o que acontece? Então, normalmente, e juízes também é um número muito baixo. Né? No Brasil são 100 juízes que se autodeclararam como pretos e 1% dos que responderam, porque nós tínhamos perto de 17 mil, 10 mil responderam, 1% se autodeclarou preto e 14% pardo. Então a chance de a pessoa se deparar com um delegado negro, com um promotor negro ou com um juiz é muito baixa. Então quando ele diz: não, isso aqui é um crime de injúria, a pessoa diz: está aliviando. Ó. A pena é exatamente a mesma, 1 a 3 anos de multa. A gente fica discutindo: não, é injúria, não, é racismo, é injúria. O fato é que, como a pena mínima, tanto para crime de racismo como a injúria, é de 1 ano, o Ministério Público é obrigado a ofertar a transação, cesta básica, a prestação de serviço à comunidade. E isso tem gerado um estímulo às práticas racistas. Porque eu costumo dizer que o direito penal é o último zagueiro. Né? Já passou do atacante, já passou do meio de campo e só basta o último zagueiro. Já passou da lei civil, já passou da lei administrativa. Né? E é o Hernando aí. Né? E aí essa lei falha. E as pessoas ainda vão dizer: não, isso é uma questão de educação. Aí a gente pergunta: o que a educação está fazendo por isso? Nada. Né? Então eu gostaria que a gente conversasse um pouco também sobre o outro aspecto, de quando o negro quer o acesso à justiça. Né? Eu participei em 2014, eu fui convidado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, mas foi no Conselho Nacional, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, mas não era só ele, era o Conselho Nacional de Justiça, a OAB, CEPI, várias instituições fizeram um debate sobre o acesso à juventude negra ao sistema de justiça. Né? E é isso que a gente está vendo. Né? Tem várias mães que reclamam da violência, da mortalidade dos seus filhos e não conseguem. E tem um movimento de São Paulo, não esqueci o nome dessas mães de São Paulo. Hein? Eu acho que sim. Aliás, elas que conseguiram, nesse dia, a pressão delas foi tão contundente que eles ficaram com vergonha e disseram: tá bem, a gente vai. Disseram: tá bem ainda. Tá bem, a gente vai até São Paulo para ver o que está acontecendo no Conselho Nacional. Mas era isso. Obrigado. Antes de passar a falar para as outras pessoas que pediram, já que o Jorge fez o convite da questão da justiça, eu vou voltar um pouquinho na pergunta 1.4 ali. Então, se vocês puderem também dar uma contribuição, nós olhando pela perspectiva da seletividade da justiça criminal, né? Então, podendo dar contribuição dentro dessa pergunta, dentro da experiência que vocês já presenciaram, racismo, questão também de recorte de gênero,
Enfim, vamos planando. Boa noite, meu nome é Atanásio. Bom, eu sou defensor público federal, então eu estou na contramão do sistema penal na questão da defesa. E eu estava até agora conversando com o Jorge, meu colega, e com a Mari, a respeito de que na minha posse foram 22 defensores que tomaram posse comigo. Inclusive uma moça baiana. A Bahia, que a gente sabe que é uma população fortemente negra, e essa minha colega baiana é loira do olho azul. E dos 22 tinha um negro. E eu acredito que de todo o meu concurso, de 111 que tomaram posse, talvez ele seja o único negro que eu tenho conhecimento. Então também... Na Bahia tem 3 negros lá. Colegas conhecem? Sim, claro. Dos outros concursos. Mas o meu concurso, especificamente, até o prédio, é o único que eu tenho conhecimento sobre representação muito forte. Então, assim, sendo bastante direto, eu sei que eu estou falando coisas que todo mundo sabe muito bem, mas isso efetivamente se reflete na forma como o judiciário analisa nos processos penais a situação pessoal de cada pessoa. Eu percebo isso muito claramente, que a juíza loira, alemã, criada numa classe, pelo menos uma classe média alta, ela vai analisar o dolo, vai analisar toda a questão subjetiva, o tipo subjetivo, vai analisar com os olhos dela. Ela vai ver que aquela pessoa sacou o benefício, os crimes federais não tem tanta graça, mas sacou o benefício previdenciário depois que o marido morreu, mas ela vai analisar, não vai sentir, não vai ver a necessidade daquela pessoa, não vai entender a ignorância daquela pessoa. Bom, poxa, tu é juíza, tu tem um mínimo de conhecimento. Eu sou defensor, eu também tenho muito conhecimento, mas a pessoa precisa ser ignorante, ela não tem todo esse tato. Então, se isso se verifica até em questões mais simples, como até da necessidade econômica, imagina então das pessoas que sofrem institucionalmente uma discriminação como a população negra. E eu não posso falar em primeira pessoa em relação a isso, porque eu sou branco, mas eu estou vendo os relatos de vocês e para mim isso é muito claro. Eu verifico isso com muita clareza. E então, de fato, eu verifico até isso como uma violência racial, o fato de que o negro, se ele, inclusive em razão do que ele já sofre no dia a dia, for submetido à justiça criminal, ele vai ser submetido a um delegado branco, vai ser submetido a um promotor branco, vai ser submetido a um juiz branco e vai ser defendido por um defensor público branco. Então, por mais que a defensoria a gente tente lançar luzes mais humanas para a questão, talvez até mesmo a nossa formação, que também tem essa matriz escravocrata, infelizmente, essa nossa formação também vai dificultar. Então, mesmo então, no olhar da defensoria, eu acredito que haja muito essa dificuldade, inclusive para a gente. Então, respondendo ao ponto 1.4, a resposta é simples. Se há entendimento judiciário, a resposta é muito simples aqui, não há. Muito obrigado. Com relação ao sistema carcerário, há um entendimento do judiciário na seletividade da justiça criminal com relação aos acusados negros, negras? Bom, eu sou a Andressa. Na verdade, eu vou pedir desculpas porque o relato vai ser um pouco desordenado. Assim, enquanto vocês falavam, eu estava tentando dar uma organizada, mas enfim. Meu relato ele vai dizer muito a respeito do espaço onde eu estou atualmente mais inserida, que é o espaço da universidade. E que talvez por a gente, talvez ingenuamente, enxergá-la como um lugar onde, enfim, os conhecimentos devem ser, obviamente, valorizados, onde, enfim, enfim, que tu tem que fazer críticas, questionamentos e tal, é algo que ainda me é muito presente, que ainda me causa bastante dor, de certa forma, assim, né? Não vou citar nomes para não me comprometer, mas enfim. Minha intenção de estudo é, então, relacionar a questão de segurança pública de violência com racismo. E eu ingressei num curso de mestrado no ano passado. E desde o momento da seleção não, mas desde o momento em que, enfim, eu procurava orientação e em todas as reuniões dizia o que eu queria pesquisar. Ah, pois é, eu não sou especialista nisso, não posso te orientar.
Até que então eu procurei a coordenação do curso e disse, olha, é a metade do ano, tem que qualificar em dezembro e ainda não tem orientação. Ah, o que tu quer pesquisar? Isso. Ah, veja bem, racismo é uma questão muito subjetiva, tu não pode provar isso. Bom. E, enfim, não tem muita bibliografia sobre, esse teu enfoque ele é muito novo, mas, enfim, o que a gente quer fazer na academia não é algo novo. Enfim. Daí, não, então tá, vamos levar o teu caso para coordenação. Levaram o meu caso para coordenação. Ah, claro, eu consegui uma orientação, esqueci de contar esse detalhe. Eu consegui uma orientação. Em julho, a orientadora falou que era para eu trocar de área ou ela não me orientaria mais. Daí sim eu levei para a coordenação e a coordenação sugeriu que eu fizesse um trabalho que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu queria fazer. Enfim, saí do curso, entrei em outro pós, que está um pouco mais receptivo a essa questão, mas eu vejo em aula que é bem isso que o Dagoberto falou, da relação de que a gente tem que provar 2 vezes mais, né, a questão do que a gente está se propondo a fazer, tem que se esforçar 2 vezes mais, e que o racismo ele fica muito como se fosse uma questão meramente emocional. Ah, é que tu é negra, né? Não é assim, tu tem que provar, conhecimento é neutro, a academia é neutra, tu não pode se deixar levar pelas emoções. Enfim. O que mais que eu posso dizer em relação a isso, assim? Essa tua experiência, tu acha que seja uma questão institucional do que é sofrido lá? Isso. Porque é isso, né? O racismo institucional, assim como qualquer outra manifestação de racismo, como o próprio racismo de Estado, ele não se dá só nas questões extremamente visíveis e explícitas, não. Assim como o racismo não é só dizer macaca, mas é aquilo que o Jorge estava dizendo de não me atender quando eu chego no restaurante, o professor não vai dizer que, não estuda isso, que isso é bobagem, mas não. Teu tema de estudo ele é muito subjetivo, quem sabe tu não vai para alguma outra área. Exato. Mas enfim, tudo isso só para... Só para fazer o link com a roda de segurança, só explica um pouquinho qual era o teu tema que tu estava propondo para pesquisar. Tem tudo a ver com a discussão dele. Sim. Não, era isso, de relacionar a questão da violência com a questão de racismo. Agora, mais estritamente neste curso de pós, eu estou fazendo questão do racismo de Estado a partir da experiência de mulheres e companheiras de jovens negros que foram vitimados pela polícia. Não era esse o assunto do ano passado, mas que toda essa experiência foi me levando lá. E que não era prioridade de mestrado em políticas públicas? Não era, até porque também tem toda a questão de que o curso está muito vinculado às questões de governo, né? Então, no momento em que tu te propõe a criticar uma ação governamental, fica complicado para quem está ali dentro. Mas, enfim, peço desculpas por essa fala confusa, mas eu acho que é importante a gente levar em conta que a academia ela não é tão maleável como a gente num primeiro momento pode pensar, assim. A gente também tem bastante resistência lá dentro e ela não vai ser, pra gente ela vai ser muito visível e muito violenta, mas para quem está em volta talvez isso que a gente fale não faça muito sentido, assim. É isso, obrigada. Também faz. Meu professor, quando eu fui falar com um colega na aula, o professor falou, ele é daqui, vocês conhecem ele? Depois disso, não, nunca se sabe. Não é aquele... Boa noite a todos. Muito legal, muito gratificante estar aqui na presença de todos, né, nesse tema interessante, como é rapidinho aí para cada um, como já o meu compadre Dagoberto aqui já me falou aqui. Muito interessante esse assunto e aqui estou na presença então também aqui do meu compadre e amigo Albuquerque e relatar para os senhores e para as senhoras assim, o trabalho que nós tentamos realizar e conscientizar dentro da nossa corporação, dentro da Brigada Militar, né,
sobre esse tema, sobre esse assunto. Eu sou instrutor de direitos humanos, inclusive esse ano o Albuquerque conseguiu verificar uma aula que nós estávamos fazendo, em que eu acho bastante interessante, e aí inclusive dentro desse aspecto do negro, do pardo, eu faço algumas perguntas no início da aula, e que nós verificamos, né, sem querer, e eu gosto que quando eu entro na aula, nas primeiras aulas, a pessoa tem uma coisa e é o que eu digo, se eu conseguir dar um toquezinho, uma lustrada no coração de cada um, né, ao final a pessoa notando aquilo ali é legal. Então eu faço as seguintes perguntas, né? Eu começo perguntando na aula, primeiro, quem é branco? Quem é japonês? Quem é índio? Quem é negro? E aí nós verificamos, quando vai chegando nas minorias, embora a gente fale que nós não temos preconceito, todos nós temos um preconceito, a pessoa diz que não, mas a pessoa dá uma risadinha. Aí eu faço a pergunta, quem é homem? Quem é mulher? Quem é homossexual? Quem é, né? Risadinha. Quem é católico? Quem é evangélico? Quem é da Umbanda? Quem é batuqueiro? Risadinha. Sem querer, mas sai, não, porque é que levanta mais? Batuqueiro, feiticeiro, mandingueiro, não é? E assim, várias outras perguntas, e que nós verificamos que toda pergunta, embora nenhum de nós aceite o seu preconceito, mas toda vez que se faz uma pergunta onde envolva algo relacionado à minoria, sem querer nós nos expomos, né, de uma maneira bem sucinta, né, mas não é isso, não é isso. E nessa pergunta aí as pessoas já têm, elas já conseguem ao final já verificar, realmente, eu tive um certo preconceito, já começa uma mudança. Nós estamos indo esse ano para o 4º ano, se Deus quiser, e assim, na época da Piracema mesmo, porque temos que remar contra a maré, e forte. Se o barco quebra, se o remo não, nós, da abordagem ao negro, do estereótipo que se tem, que, pô, é um negãozinho, tá de... não, bom, se for um negãozinho, mas ele tiver com algo legal e tiver com um negocinho debaixo do braço, assim, aí nós não abordamos, né, que ele pode jogar no Inter ou no Grêmio. Aí ele tá com aquele negocinho ali, bacaninho e tal, aí não. Mas se for assim, dois negãozinhos, cara assim, no Albuquerque e o Flores junto, e o pessoal não conhece, somos abordados. Somos abordados. Se estiver escutando Racionais, então aí pior ainda, já vamos direto, né? Aí nós já vamos direto, já, né? É interessante. E eu já sofri isso, e sofro, né? E com o tempo que nós vamos tomando essa consciência. Eu era comandante da Escola de Educação Física, na ISEF, há pouco tempo atrás, vou passar uma bem rapidinho. Chegou um senhor lá, pela manhã, e eu estava assim, eu pratico capoeira Angola, inclusive convido quem quiser, tem uma roda no ginásio Tesourinha hoje, depois do evento aqui, começa lá, vou pra lá. E eu fui, uma calça que eu comprei em Salvador, camiseta do grupo de capoeira e tal, entrei no meu quartel, comandante, chegou um senhor, branco e tal, e era por volta de umas 11 horas, e ele queria conversar com o comandante da escola. Então ele chegou até a minha pessoa, eu tenho uma reunião com o comandante aí da escola. Sempre ele não tinha reunião com o comandante, mas ele viu. Esse negócio aí, eu tenho uma reunião com o comandante da escola. O senhor tem uma reunião com o comandante da escola? Não, tá, digo, não me recordo, estava falando meio que na mente, né? Aí ele, eu digo, só um momento, então já vamos verificar essa situação aí. Bom, o Gurizão aí vai entrar lá na sala do comandante, vai chamar o comandante. Aí o comandante deu uns 10 minutinhos de um gelo para ele resfriar e tal, tolerância. E retornei. Só que eu fui lá, fardei e tal, coloquei a farda e tal, e retornei. Quando eu retornei, caiu, a casa dele caiu. Caiu ele. Bom, como a Flores, comandante da escola, vou passar na minha sala, vou começar aqui. E tal. Pois eu digo, eu não me recordo de ter agendado
um horário para o senhor e tal, né? Mas depois mas atendi ele e, infelizmente, né, a proposta que ele queria não era viável e tal. Então mas o engraçado é como ele mudou depois, o que não poderia ser, né? E nós, então nós temos que ter, mas parte muito, muitas vezes também, e isso é legal, de nós termos uma postura, né, altruísta, porque eu digo, e aonde eu vou, e eu falo e comento isso nos cursos da brigada, e falo, pessoal, não trata os outros como você não gostaria de ser tratado, e o negro é belo, o negro é bonito, e muitas vezes isso aí nos deixa, nós nos abalamos com determinadas coisas, que é o seguinte, não tem que me abalar, eu digo para todo mundo, já estou terminando, eu ia no supermercado, um cara, um guarda me perseguia, bom, vamos fazer o seguinte, vou tentar aqui, eu sei que eu não vou tocar ruim nada, enquanto eu estou olhando aqui, tem outro lá que está passando fome, que está roubando, apesar de eu ser polícia, né? Mas ele está errado, ele está me seguindo, sem nada. Até que um dia ele ficou sabendo, na época eu era capitão lá, esse é o capitão, e pá. Aí ele passou a me seguir, mas seguir com outros, para me dar um oi toda vez que chegava. Então, eu acho que nós temos que ter um pouco de altruísmo. Eu já estou vendo, já estou passando isso de uma outra forma. Eu procuro passar isso para os meus filhos, né, dessa questão aí, de que nós temos que nos assumir. E aí dentro da própria corporação, né, nós não temos o negro na corporação, né, na minha carteira de identidade, na do Dagoberto, lá há pouco tempo atrás nós não tínhamos negro, quando muito chegava a barro. E aí nós fomos lá e nós berramos e tal, até que não colocaram negro, eles extinguiram, não tem mais nada, queria nada, é melhor tirar, né? É melhor tirar. Então, assim, para não me alongar muito, eu acho aí, eu acho que negro é lindo, ser negro, nós temos o nosso valor, nós temos uma importância muito grande, né? E ensinamos muito, né? A nossa ancestralidade, a nossa oralidade, a nossa cultura, ela é muito rica, e nós temos que cada vez mais aumentar, fazendo essas rodas de encontro. Parabéns, né? Todos, né? Os mentores dessa roda aí. É isso aí, forte abraço. Antes de eu passar a palavra para as próximas pessoas que pediram, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Então eu vou aproveitar a oportunidade e pedir para que as próximas falas já abordem questão de sugestões, de soluções. Muitos desafios nós podemos, né, foi levantado aqui, conseguimos verificar. A questão também de um avanço efetivo não estar acontecendo dentro das instituições, né? E aí me passa a impressão de que nós damos um passo e voltamos 3. Né? Ou o racismo continua velado, mascarado, enfim. E nós queremos escutar de vocês sugestões. Como nós podemos, de fato, estar fazendo diferença. Já foi colocado aqui trabalhos, né? Lutas que se tem dentro das instituições, mas que vocês tragam outras sugestões que nós, enquanto comissão, aqui dentro da nossa proposta, o relatório não tem o objetivo só de ser mais um documento teórico, mas, de fato, nós propormos ações para que mudanças aconteçam na nossa sociedade. Então, eu vou passar a palavra, vou começar por aqui. Eu inicio já agradecendo ao B pela oportunidade de poder estar aqui. Um agradecimento especial à Tatiana, que convidou insistentemente, porque a gente precisa estar aqui fazendo esse diálogo. E, primeiro, assim, eu anotei aqui, Dagoberto, eu sou uma pessoa que tenho, há muitos anos, defendido a desmilitarização das polícias, por isso que você já colocou, porque eu já coloquei também, né? E um dos argumentos também de quem se posiciona contra a desmilitarização é por causa da hierarquia e da disciplina, né? Aí a gente diz, qualquer empresa, qualquer casa, né, bem administrada tem hierarquia e disciplina, né? Então tu não precisa ter uma estrutura militarizada para ter hierarquia e disciplina, né? Qualquer lugar se tem, né? Então isso dá para pensar, enfim, né? A outra questão que foi questionado, né, por isso que eu escrevi, se já sofreu racismo institucional, se verifica. Eu acho que
negro, né, tu pode até não perceber, não estar com o olhar educado para perceber por causa das sutilezas, nem sempre tão sutis, do racismo brasileiro. Mas se você está dentro de um espaço, tanto no poder público, privado, tu vai sofrer, tu sofre no ônibus, tu sofre na fila, tu sofre no supermercado, enfim, basta tu estar atento, né? Quem daqui que é negro, que não entrou no supermercado, que entra numa loja e tu tem um segurança particular seu o tempo todo, né? Isso é racismo, né? Porque te tira a liberdade de movimentação, enfim e tal, né? Então, eu acho que isso ele está muito presente em tudo no cotidiano. E por isso que a gente adoece muito, né? Por isso que a gente, né, adoece e morre, porque o racismo ele mata, né? Ele mata, ele desestabiliza emocionalmente, financeiramente, desestabiliza famílias, enfim, né? Então, quando a gente fala em racismo, as pessoas acham que é preconceito. Não, o racismo é algo muito mais forte, muito mais complexo. A gente está falando de sistemas de dominação que impedem o outro de exercer plenamente as suas potencialidades, né? Então é disso que se está falando. E quero dizer que isso a gente não tem mais que questionar. Isso o Estado brasileiro já reconhece, né, todo mundo já reconhece. Quanto às políticas públicas de ação afirmativa, né? Eu conheço muito pouco. A única que eu conheço que está sendo implementada são as cotas raciais, né? São as cotas raciais, depois são ações isoladas, que por A, B ou C, mas que não tem essa efetividade. Mas tem que chamar a atenção das cotas raciais, do sistema, como o sistema racista vem sabotando a política de ação afirmativa das cotas raciais. Ou seja, as universidades agora começam, aqui na URGS recentemente, uma organização de alunos cotistas denunciou por alto num levantamento que eles fizeram 400 vagas destinadas para estudantes negros ocupadas por brancos, não negros, né? E isso vai na Polícia Civil, primeiro concurso, né? 2 delegadas loiras, germânicas, ocuparam as vagas raciais, né? Essa semana estivemos no Tribunal de Contas, eu mais outras pessoas, dialogando lá com o presidente da casa, porque o Tribunal de Contas tem cotas raciais, tá? Mas no ano que vem tem um concurso top, né? Então, o que está circulando dentro do Tribunal de Contas da redução das cotas raciais, de 15% para 10%, daí não só para negros e indígenas, né? Então, nós vamos lá, não, o concurso, as cotas raciais é para todos os níveis, então tu não pode, tu vai fazer o concurso top, tu diminui, porque nós precisamos, para enfrentar esse racismo institucional, não sei se enfrenta, mas pelo menos cria condições para se pensar uma forma de enfrentar, do ter negros em todos os níveis hierárquicos da administração pública, na iniciativa privada, enfim, porque é assim que o sistema de mentalidade escravocrata permanece. Ele impede que a gente ocupe os determinados espaços. Aqui os procuradores, os promotores aqui são exceção da exceção, tá? Enfim, então nós precisamos enfrentar isso. Como é que nós vamos garantir, né, que nós, negras e negras, estejamos em todos os espaços de representação, nos espaços de poder e nos espaços de decisão? E eu vejo isso como a única alternativa que existe hoje, é a auto-organização do povo negro para enfrentar isso, porque os poucos avanços que tivemos foi fruto da nossa própria auto-organização, porque se o sistema é escravocrata, se a elite dirigente é de mentalidade escravocrata, não podemos esperar nada dessa elite, já mostrou seus limites, inclusive dos nossos parceiros e companheiros não negros, também tem um limite, né? Então a mudança, a transformação deverá vir da própria organização de nós negros e negras. Muito obrigada, Regina. Eu acho que isso aqui vai ter continuidade, eu acho que ele é extremamente necessário, nós vivemos uma situação extremamente dramática, né, em relação às pessoas que então
grupos como esses aqui são fundamentais para a gente manter, né, a expectativa, a vontade política, nos oxigenar e também nos fortalecermos para resistir o que está por vir, né? Então eu acho fundamental que a gente possa, inclusive, ampliar, em certa medida, vários de nós aqui atuamos junto ao movimento negro nos municípios, no estado, em diversos lugares. Mas acho que aqui é um lugar onde a gente pode juntar esse espectro mais amplo para fazer uma reflexão mais profunda e também nos retroalimentarmos, né, nesse processo. A gente tem muita coisa para contar de experiências, de pensar junto, de fazer, mas eu acho que tem um processo que ele é fundamental, que eu trabalho muito, alguns aqui trabalham, que é a formação com o movimento social, né? Então, assim, por um movimento negro, né? Então, assim, porque o movimento negro ele também é abduzido por esse modelo, pela televisão, pelo rádio, pelos discursos. Então, se tu for na periferia, 80% talvez do povo que mora lá, que são vítimas do processo, eles são a favor da pena de morte. Mas a lavagem cerebral é todo dia, é ratinha, não sei o que, começa de manhã, né, com esses programas de televisão e vai o dia inteiro fazendo lavagem, que é uma forma de dominação, de manutenção do assujeitado na sua condição de resignação e se transformar em capitão do mato, né, pedindo o açoitamento e o extermínio do seu próprio irmão, né, que é vítima do sistema tanto quanto ele. Acho interessante, só dando uma colaboração super rápida, de nós estarmos num espaço institucional, né, que abriu as portas para nos receber como a OAB, está abrindo esse espaço para que debates como esse aconteçam. Então, com certeza, é um passo, é um avanço. Se conhecer, né? É verdade, compartilhar. Felipe, por favor. Tá, vou cortar alguns itens aqui em função da hora, mas antes eu posso já dar um abraço no meu amigo Flores, né? Trabalhamos junto em Bagé e éramos muito mal vistos. Eu, policial civil envolvido com os movimentos sociais, MST, movimento militar, e ele, capitão da brigada, nas horas de folga, dava aula de capoeira para a gurizada nas vilas. Então imagino como nós éramos vistos. Mas assim, rapidamente a pergunta ali, né? Não tem controle. Né? Para começar, porque as nossas instituições elas lavam as mãos. E o exemplo, tem dois exemplos claros. Primeiro, o judiciário aí, com esse caos, esse absurdo que é os presos nas delegacias, acorrentados nas lixeiras e tudo. O que o judiciário diz? Não pode fazer nada porque o executivo não tem o que fazer. Mas esse é o problema do executivo. O papel do judiciário é, isso está errado, é uma violação dos direitos, é um crime hediondo, não pode acontecer, o executivo que se vire, mas lava as mãos. O Ministério Público também, ele deveria ter uma inserção maior na fiscalização das polícias, mas não tem. Até porque é o responsável pela fiscalização externa. Mas qual é a fiscalização que ele faz? Vai na delegacia e olha. Tem livro para anotar os inquéritos? Tem livro para anotar essa pressão? Tem. Nem olha se está certo ou não. Tá, fiz o meu papel, lavo as minhas mãos. A outra questão da sofrer discriminação, a Polícia Civil também, é que nem na brigada, né? Ela é sutil assim, mas a gente sente. É aquilo, ninguém, se tu não fosse polícia, meu colega ia pegar na rua e te abordava. Né? E na polícia tinha muito disso assim, no meu tempo que era mais antigo, neguinho era para ser motorista do delegado regional, agora é que os neguinhos estão virando polícia. Com a questão judiciária ali, basta ver o que está dentro do presídio, né? No Rio Grande do Sul, mais de 30% da população carcerária são negros, mas a população geral, na população do Rio Grande do Sul, os negros são 16%. E aí não é apoiando a brigada que prende os neguinhos. Porque se o judiciário não fosse parceiro nisso, ele liberava o neguinho e não tinha 30% no presídio. Então o racismo está em todo mundo e o judiciário com certeza é um bastião do racismo. E para encerrar, assim, eu quero contar uma história aqui que não posso deixar de falar por causa do que foi falado já, dessa questão do judiciário e das polícias, que o Jorge pergunta, né, como é que o negro é recebido quando vítima. Aconteceu um fato em Bagé com uma menina, ela era empregada doméstica de uma senhora, e estava no hospital com a mãe dela, e aí chegou lá uma senhora que estava no mesmo quarto, que era branca, comentou assim, não quero essa nega suja aqui junto no meu quarto, não quero. E ela, retraída, com medo das consequências, né, ficou meio assim, e tinha um colega lá que era servidor do judiciário, estava com o pai no quarto ao lado, viu e interviu, disse, não, isso é racismo, tu tem que registrar, não sei o quê.
Aí me ligou, e aí eu era plantonista, né? Eu digo, não, traz ela aqui, vamos registrar. Aí eu registrei a ocorrência, meu papel como plantonista era registrar a ocorrência e mandar para a DP. Conhecendo a situação, o que eu fiz? Eu fiz a ocorrência, tomei depoimento do colega do judiciário, depoimento da menina, fiz tudo que eu podia, entreguei um inquérito praticamente pronto, só faltava ouvir a acusada. Foi para a delegacia, aí chamaram a acusada para ser ouvida e chamaram a menina também. E aí deram uma pressão nela, pois é, tu vê, depois não vai arrumar emprego, vai ficar ruim. A menina acabou desistindo do processo, né? Então é assim que o nego é sempre o acusado. Não importa se é vítima ou se é autor, ele é sempre o acusado na delegacia. Então era esse, como sugestão, assim, eu assino embaixo do que a Reginete disse, do que o Estênio disse, e acho que também que o papel importante dessas instituições aqui, como o Jorge aqui dentro, a Laura lá na defensoria, os outros defensores que têm uma visão, né? A gente se juntar nesse grupo e esses debates ser para além do relatório, ser uma instância permanente da gente discutir e se juntar com as meninas que estão na universidade, com os defensores, para que a gente possa fazer uma luta social com os movimentos sociais com as comunidades. É o único jeito de resistir. Sim, a Laura está pedindo, né, quando nós tivemos no governo muito de resistência de alguns militantes da área da segurança, nós conseguimos criar um grupo dentro da Secretaria da Segurança, que tinha policiais civis, representação da Polícia Civil, da Brigada, do IGP, da SUSEP. Conseguimos fazer um trabalho muito interessante dentro da SUSEP, com as religiões de matriz africana. A Reginete participou durante um tempo também, e principalmente com as mulheres, né, do Mato Peletier, as mulheres do Mato Peletier, as presas, conseguiram organizar uma conferência da igualdade racial, conseguiram tirar delegados para o encontro, para a Conferência Estadual da Igualdade Racial e 2 delegados para a Conferência Nacional da Igualdade Racial. Infelizmente as demandas pararam por ali. Mas para a gente ver como a gente trabalhando, né, essa questão com seriedade, dando oportunidade, todo mundo consegue produzir políticas públicas de recuperação do povo negro. Infelizmente acabou, né? Tem algum resquício ali, muito pouco, mas acabou. Alessandro Silvério, eu sou voluntário do Instituto Sempre Mulher, comecei agora há uns meses. O Instituto trabalha basicamente com empoderamento feminino e trabalha também com casas lares de abrigos, com jovens que não estão com os pais mais, enfim. Voltando só à questão do racismo institucional, eu, particularmente, eu estudei sempre em colégios públicos e particulares da minha infância, assim. Então, quase sempre eu fui um dos únicos negros da sala, né, normal, natural. Então, na PUC agora não foi diferente, 1 ou 2 que tinham, se eu não me engano. E um dos meus colegas, ele morava no Alphaville, lá na Lípica, né, e eu não estava de carro, eu fui de ônibus. No ônibus eu fui perguntar para o cobrador, enfim, qual era, onde é que era o Alphaville, para parado. E ele olhou para mim, o que vai fazer lá? Tu trabalha lá? Eu não, meu amigo, meu colega mora lá, não sei o que, não, te digo, não sei o que, tem que contar. Fui lá, desci, eu tive 10 anos de experiência no CLJ, não sei se vocês conhecem, é o curso de liderança juvenil da Igreja Católica. Fiquei 10 anos, tive uma experiência fantástica, assim, abriu horizontes, mas não, já não faço mais parte da igreja, enfim. Isso me abriu caminhos para... Por isso que hoje eu faço parte do Instituto e acredito que dentro das soluções, o Instituto ele faz cursos com essas gurias para que elas se coloquem no mercado de trabalho e não tenham aquele baque que geralmente quando a pessoa está com um abrigo, ela tem que sair, ela não sabe para que caminho seguir. Entende? E acredito que uma das soluções são essas, pegar os nichos, trabalhar especificamente em nichos que estão muito vulneráveis, enfim, e nós aqui, por exemplo, nós somos um grupo muito qualificado e nós sim podemos fazer uma grande diferença na vida dos jovens, que é a sementinha daqui a 10 anos, porque esses jovens hoje que estão cometendo crimes e tudo mais, onde é que eles estavam 10 anos atrás? O que foi tratado por eles? Enfim, essa é a minha visão. Então, boa noite, meu nome é Mariana
sendo breve, então, né, como solicitado, trazer alguns pontos, assim, só retomar um pouquinho rapidamente o que a Andressa trouxe, né, do contexto da universidade. Eu estou terminando meu curso de Ciências Sociais nesse semestre, estou escrevendo TCC, e tive uma situação tanto parecida, assim, com a que a Andressa trouxe aqui, né, que foi quando, eu também vou pesquisar a questão de violência, homicídios, jovens negros, enfim, e infelizmente na nossa universidade a gente tem núcleos, grupos de pesquisa, enfim, sobre a questão da violência, mas praticamente nenhum recorte racial, pouco ou nenhum recorte racial. Então fica muito a cargo de pessoas negras, né, de nós, mulheres negras, enfim, estudantes negros, que propõem, então, essas temáticas, esses recortes, e nos deparamos com algumas dificuldades, assim, como, por exemplo, quero falar sobre homicídios de jovens negros. Professora, gostaria de formular um problema de pesquisa aqui em conjunto e tal, uma vez que a senhora é especialista nisso. O que na semana passada nós estávamos conversando numa roda de conversa até do NEAB, da URGS, sobre relação da educação étnico-racial. O que a gente estava conversando na semana passada era o seguinte, que quando nós, que sempre fomos objeto, a gente quer ser sujeito, a gente vai encontrar a dificuldade, a gente vai encontrar a barreira, a gente vai encontrar as portas totalmente abertas, né? Talvez alguém vai abrir e vai dizer, o que tu quer? Quero... Volta depois, volta mais tarde. Formula um projeto científico, né? Formula a ciência, porque tu está querendo falar sobre a tua realidade, isso não é ciência. Mas propondo, né, então, sugerindo, passando para essa outra parte mais de sugerir, das sugestões, né, que foi solicitada, eu acredito que os relatos que foram trazidos aqui, eu não tinha conhecimento de que existia a Semana da Consciência dentro da Academia de Brigada Militar. Então, eu acho que saúdo, né, essas iniciativas, eu acho que elas são essenciais, né, uma vez que estamos em todos os espaços, né, e também na Brigada Militar e também nesses setores. Ainda que eu tenha críticas, né, a essa questão da militarização, como a Reginete trouxe, esses dias eu estava lendo algum material que dizia que enquanto a atuação da polícia ainda tiver uma base de atuação a partir de uma visão e de uma motivação em que se percebe, em que os agentes vão para a rua pensando que vão para a guerra, que estão numa tropa, né? Dificilmente a gente vai conseguir, né, então fazer com que essas instituições defendam o cidadão, né, e não o Estado, porque estamos numa guerra, né? Além disso, eu acho que essas iniciativas elas têm que ser mantidas, têm que ser fortalecidas não só dentro da instituição, mas também pela sociedade civil, né? Também pelos movimentos sociais, né? Eu acho que em algum momento, se os setores do movimento social, se tiver abertura para que os setores do movimento social pudessem, nem que seja participar para acompanhar essas iniciativas, eu acho que seria interessante. Outras questões também, sendo bem rápido e agora eu vou pontuar mesmo, uma discussão que eu acho que permeou praticamente toda a história do movimento negro no Brasil, principalmente depois da década de 60, e eu acho que trouxe muitas conquistas, né? Inclusive posso dizer que eu sou fruto de uma conquista por ser cotista da universidade, essa questão da discussão sobre a igualdade racial, né? Hoje em dia a gente tem conversado um pouco lá com a professora Luciana sobre essa questão da igualdade racial. Igualdade racial, bom, mas vamos trabalhar a igualdade então a partir da diferença, né?
Igualdade racial, sim, mas nós não somos iguais. A gente não pode esquecer nunca que nós não somos iguais. Então, até que ponto a discussão sobre igualdade racial está sendo de fato efetiva? Até que ponto a gente não tem que passar a trazer de volta para discussão tanto dentro da academia quanto dentro do movimento social de enfrentamento do racismo, né? E trazer o racismo como o problema central da manutenção desse status quo, né? Outra coisa também é esse fortalecimento das cotas, né? O doutor Atanásio estava soprou aqui no meu ouvido a questão de que a gente poderia, Laura, fazer que a gente tinha comentado no ano passado, né? E o doutor Jorge, tentar pensar a implementação de um programa de ações afirmativas para ingresso de estagiários na DPU, né? Eu acho que é uma sugestão que pode ser trazida. A formação do movimento negro e, para além da formação do movimento negro, sair de dentro da gente e voltar, né? Voltar para dentro da fase, voltar para dentro do presídio, voltar para dentro aqui nesse espaço aqui está se formando, mas também sair e também pensar todo esse contexto de violência a partir de violência, de morte e de encarceramento a partir da política de drogas, né? Pensar a política de drogas não como um problema de justiça, né? Mas como um problema de saúde. Obrigada, desculpa ter passado. Bom, gente, de minha parte, quero agradecer a presença de todos vocês. Com certeza eu saí um pouco melhor hoje daqui em poder escutar a experiência de cada um, a opinião de vocês. E momentos como esse são sempre riquíssimos de crescimento de todos nós, né? E fortalecimento da nossa luta, daquilo que todos aqui estamos almejando. Eu vou passar a palavra, antes de passar para o Dagoberto finalizar aqui, para o Flores pediu rapidinho. Só três historinhas, pessoal. Não, pega e já larga, Flores. Esse é o nosso combinado. Segura, tá? Não, pessoal, só referenciar aqui, que me sinto muito orgulhoso aqui de ver a Biane, o Dr. Jorge aqui, o Albuquerque, o Felipe, o Du, né, o pessoal aí que eu conheço. E esse ano o nosso tema da quarta semana, quarto encontro, será a mídia institucional, o negro na mídia institucional da Brigada Militar. Nós já falamos sobre a mulher brigadiana, sobre o negro na Brigada Mulher, uma negra abordagem e agora a mídia institucional. Então, tá bem. Então, em nome do nosso grupo aqui que está tratando sobre o assunto da segurança, né? Doutora Laura Zacha, Rodrigo, Tati, o Eliano foi embora, eu. Laura ainda, desculpa. E agradecer aqui um agradecimento especial para a nossa amiga Ju, que sempre nos ajuda a coordenar aqui, né? Gostaria de agradecer a todos e a todas. O assunto é um assunto extremamente instigante, nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo discutindo, né? Mas lamentavelmente, né, nós temos um limitador que é o limite do tempo. Então, muito obrigado. Nós continuamos aqui trabalhando e continuamos à disposição, né, para nós estendermos esse debate. Muito obrigado, doutor Jorge, em nome do nosso pequeno grupo aqui, gostaríamos de agradecer. Boa noite. Muito obrigado a todos vocês pela colaboração que fizeram, dando o seu tempo, sua arte, seu conhecimento, nos ajudando. As portas continuam abertas, tanto com relação às perguntas que já foram referidas aqui, quanto outras contribuições que vocês queiram dar. A gente teve no início uma pequena incompreensão, né? Do nosso trabalho, né? Muitas vezes as pessoas queriam que nós fôssemos em eventos, mas a comissão não é para isso. A comissão não é para ir em eventos, a comissão não é para ministrar palestras. A nossa comissão tem um objetivo bem claro, que é trazer um levantamento da realidade, partindo da nossa situação de hoje, buscando as raízes lá na escravidão, ou da escravização, ou do fim da escravização, para ser mais preciso. Então, esse é o nosso trabalho, e agradecemos por vocês estarem disponíveis numa sexta-feira que se ameaçava muito chuvosa. Até já me foi dito que nós temos sido abençoados, porque toda sexta-feira tem roda, toda sexta-feira chove, né? Então, muito obrigado.